Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, em primeiro lugar, obrigada aí, alguns comentários, né, nos vídeos. Eu retomando, para ver se a coisa movimenta um pouquinho, né, e pegando alguns textos aqui bem legais. E então agradecendo quem de alguma forma se comunicou comigo aí nos comentários e vamos que vamos, né? Seguindo aí para continuar com o nosso trabalho. Achei aqui mais uma, como se diz, uma página do Instagram muito legal. Bela Vieiro, Bela com dois L's, Vieiro. E um texto, né, uma publicação, os relacionamentos estão mudando. E talvez você já tenha percebido isso. Vamos lá, os comentários são muito bonitos aqui. Casamentos que pareciam sólidos estão sendo testados. Relações que existiam há anos estão chegando ao fim. E ao mesmo tempo, novas formas de relacionamento estão surgindo. A verdade é que estamos vivendo uma grande transformação na consciência humana. Por muito tempo, os relacionamentos foram construídos sobre projeções. Um projetava no outro aquilo que faltava em si. E juntos criavam uma relação baseada muito mais em necessidades, carências, medos e expectativas do que em amor consciente. Mas agora existe uma grande limpeza acontecendo. As máscaras estão caindo, ilusões estão sendo quebradas, projeções estão sendo reveladas e aquilo que antes permanecia escondido começa a aparecer. Porque não é mais possível sustentar relações construídas apenas sobre dependência emocional, necessidade de aprovação ou medo da solidão. A nova era não está destruindo os relacionamentos, ela está convidando os relacionamentos a evoluírem. E essa evolução passa por um processo profundo de verdade. Os parceiros estão se tornando espelhos cada vez mais potentes. O outro revela as feridas que ainda precisam ser curadas, mas também revela a grandeza que ainda não foi reconhecida. Porque a vida está oferecendo uma oportunidade rara. Escolher conscientemente que tipo de amor você deseja viver na Terra. Essa escolha começa quando uma mulher olha profundamente para si mesma e pergunta: como eu amo? Como eu me relaciono? O que eu acredito que preciso fazer para merecer amor? O que eu tolero por medo de perder? Porque a qualidade do amor que você vive está diretamente ligada à forma como você enxerga a si mesma. Nenhuma mulher receberá um amor maior do que aquele que acredita merecer. E é por isso que a verdadeira transformação acontece dentro. A mulher que escolhe fazer essa travessia começa a limpar crenças, libera dores antigas, rompe padrões familiares, cura feridas da sua história e aprende a sustentar um amor que antes parecia impossível. Não porque encontrou alguém diferente, mas porque se tornou uma mulher diferente, capaz de amar sem se abandonar. É exatamente essa travessia que vivemos na jornada Mulher Sistêmica, uma jornada para curar padrões e construir relações mais conscientes, profundas e alinhadas com quem você verdadeiramente é. Né? Aí aqui é uma propaganda, obviamente, desse grupo dela. Bela Vieiro. Muito bem, vamos lá. Parece tão simples, né, gente? Peraí. Parece tão simples a gente simplesmente virar uma chavinha e falar: não, agora eu me amo e agora os meus relacionamentos vão ser diferentes.
né? Mas parece que precisa acontecer muita coisa até que a gente consiga chegar nesse nível de amor próprio e dizer, deu, não quero mais, porque eu não mereço passar por isso, eu quero alguém que seja recíproco, que trabalhe com verdade, que venha para um relacionamento profundo, não é? E que venha acrescentar, que venha compartilhar a vida nos momentos possíveis, né? E que compartilhe dos seus questionamentos, dos seus interesses, das suas dúvidas, das suas intenções, daquilo que quer para a vida, dos seus propósitos, não é? Isso é o que a gente quer e isso é de quinta dimensão, porque quando você consegue conversar com alguém horas e horas a fio, falando sobre propósito, falando sobre sombras, falando sobre aquilo que você precisa trabalhar, né? Pedindo ajuda para enxergar de forma mais clara aquilo que precisa ser transmutado, ser ressignificado. Quando você consegue conversar com alguém nesse nível, isso é tudo, né? Eu acho que isso é tudo que a gente deseja, que a gente desejaria, não é? E isso é um relacionamento de quinta dimensão. Obviamente que ler a energia do outro também faz parte do relacionamento da quinta dimensão. Os relacionamentos de terceira dimensão estavam modelados dentro de caixinhas, né? Como tudo na vida na terceira dimensão, tem lá as caixinhas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido, tem que ser frito, como se diz, né? E à medida que você consegue sair fora dessa caixinha, você consegue acessar o seu eu verdadeiro. Quanto mais você se interioriza e tem contato com o seu eu verdadeiro, seu eu interior, sua essência divina, mais você consegue fazer escolhas pela sua essência divina. E é isso que a gente quer e é isso que se preconiza de alguma forma, que na quinta dimensão será dessa forma, né? Então a gente tem que treinar já aqui na terceira dimensão ainda, ou na quarta, né? Como se diz, que já estamos aí vibrando na quarta, e treinar para que essas escolhas sejam feitas de acordo com o nosso eu interior, a nossa essência divina. O que é que eu quero para mim? Quando a gente de verdade se baseia na dependência, na carência, no medo da perda, né? No não merecimento, no querer se fazer não, querer justificar o porquê alguém tem que te amar. Quando você entra nesse jogo de querer dizer para o outro, olha, me ame porque eu sou assim, 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 eu tenho isso, isso, isso de bom. Caraca, né? A gente só entende isso depois que passa, mas assim, que menos-valia motiva alguém a ter uma atitude dessa, não é? Qualquer medo de relacionamento deve ser limpo para que possa chegar alguém num nível de quinta dimensão. Do contrário, vai continuar imperando o medo, né? As projeções baseadas no medo. Como eu sempre digo, que Jesus fala que temos só dois sentimentos, o amor e o medo. Então todos os outros são baseados no medo. Quando eu não estou em amor, eu estou em medo. E tudo que vem, todas as escolhas que eu venha a fazer baseadas nesse sentimento, não serão escolhas feitas pela minha essência divina. A essência divina não tem medo. Ela sabe aquilo que você precisa, mesmo que você egoicamente não saiba e que mesmo assim você queira ainda o antigo, né? E a partir disso,
quando você consegue, né? Como eu também sempre falo nos vídeos que o nosso maior trabalho nessa vida é fazer o nosso ego se render às orientações da nossa alma, da nossa essência divina. Então, à medida que o ego sucumbe à orientação da alma, ele vai escolher aquilo que é o melhor para você, mesmo que você não ache que seja o melhor, não é? Então, em muitos momentos vêm orientações que muitas vezes a gente questiona. Será que é isso mesmo? Será que eu estou escolhendo o caminho certo? Não é? E, como eu já disse também, né? Estar aqui em Sorocaba nesse momento, vivendo essa alegria de estar perto das minhas filhas, retomando toda a minha essência materna, minha essência como mulher que gosta de cuidar da casa, que gosta de cozinhar, que gosta de oferecer para as pessoas, né? Eu tô nessa energia, todo fim de semana tem um bolinho que depois eu sou obrigada a ficar comendo, né? Depois fico tossindo por conta do glúten, mesmo que eu use farinha de arroz, né? Mas e então retomar tudo isso, voltar para a sua essência divina, né? Eu estava excessivamente vinculada só à minha parte profissional e obviamente vivendo o luto sem muitas vezes entender que as atitudes que eu tomava ou as escolhas que eu estava fazendo ainda tinham a ver com esse momento, né, muito importante da minha vida, que fez com que eu mudasse como pessoa e evoluísse muito, 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 que aprendesse a estar na solitude a partir da minha viuvez, coisa que eu nunca havia estado só comigo mesma, né? Mas ao mesmo tempo tentando fugir disso, querendo, né, uma companhia, querendo alguém, e na verdade não estava na energia correta para atrair alguém. Eu acredito que na medida em que eu optei por mim mesma com essa decisão baseada em 100% de certeza, né, de vir para cá, e eu passei a vibrar muito mais na minha essência divina e agora é o momento, não é? Peraí, gente, que alguma coisa apitou aqui, deixa eu só ver. Então, quando a gente, como ela falou ali, né, dos relacionamentos sólidos, os relacionamentos também passam por ciclos, não é? Falo pelo que eu passei no meu primeiro casamento, né? Então eu percebia que um ciclo havia se fechado, ainda houve muita conversa até se chegar à conclusão definitiva de que o melhor seria a separação. Mas eu entendo que, de verdade, eu falo que é como se eu tivesse 3 encarnações em uma nesse momento. A primeira foi até o meu divórcio, a segunda foi até a minha viuvez e a terceira fase que eu estou vivendo agora. Como se eu fosse 3 pessoas completamente diferentes, né? Como se fases da minha vida precisassem ser integradas nesse momento, que eu acredito que é o que eu estou fazendo, e para que eu possa estar no meu melhor. Na verdade, em todos os momentos a gente está no nosso melhor, mas o nosso melhor pode evoluir. E é assim que eu me sinto nesse momento, evoluindo cada vez mais para o meu melhor, né? Sabendo exatamente o que eu quero, sabendo exatamente o que eu não quero mais, né? E vivendo essa vida numa felicidade plena, por estar totalmente consciente daquilo que a vida pode me proporcionar e pode proporcionar a todas as pessoas, não é? Quanto mais consciente a gente estiver, melhor a gente pode fazer escolhas, não é? Então, os ciclos nos relacionamentos podem se fechar e aquele relacionamento não vai te trazer mais crescimento. Então, de alguma forma, o universo faz com que aquilo acabe. Muitas vezes a gente não entende, não é? Naquele momento, mas modelos de relacionamento diferentes. Então, hoje a gente tem uma
quantidade imensa de relacionamentos, não é? Em que a gente pode viver. Eu tenho visto experiências, né? E que eu acho que é um modelo interessante de casais que são casados oficialmente e que hoje moram em casas separadas, né? E encontraram, na verdade, né? A gente sabe aí, a Rita Lee e o Roberto de Carvalho ficaram vários anos morando separados, né? No mesmo prédio, cada um num apartamento, mantendo a sua individualidade e trocando os momentos de afetividade, de amor, compartilhando, né? Questões ali familiares e tudo, mas cada um mantendo a sua individualidade. De verdade, eu penso que talvez esse seja um modelo muito bom, né? Viver em alguns períodos com a pessoa, estando lá 24 horas por dia com ela, mas também mantendo aquele momento em que você quer estar só, você com você mesma, né? Eu penso assim nesse momento. Mas também outros modelos de relacionamento, relacionamentos homoafetivos, o tal do poliamor, né, que para mim é um pouco complicado de entender, mas também é uma das alternativas, né? E de verdade eu penso, já é tão difícil a gente conseguir, né, levar um relacionamento a dois, imagine a três, a quatro, a cinco, a seis, né? Eu penso que é extremamente difícil porque tem circunstâncias que são, eu acho, inerentes aí à nossa condição humana que vão acabar afetando o relacionamento, como a questão de ciúme, né? Por exemplo, eu penso isso, mas são experiências, né, que estão sendo feitas e na verdade eu li um livro do José Ângelo Gaiarsa que falava já sobre isso, psiquiatra famoso na década aí de 70, 80, né? O nome do livro é Amores Possíveis e que fala de vários modelos de relacionamento já naquela época, né? Modelos vindos lá dos Estados Unidos, de outros países e que, obviamente, aqui no Brasil demorou bastante para chegar, mas que agora parece que estão florescendo aí essas novas modalidades. E ok, né? Ok, ok. E vamos que vamos, né, gente? É isso. Acreditando que tudo que vem vindo de novo tem um aprendizado e tem algo melhor para que a gente possa aprender e viver e integrar para que as coisas acabem sendo naturais no final das contas, né? Nós temos esse modelo bastante rígido, talvez, de relacionamento e os jovens hoje trazem modelos mais abertos e entender essa dinâmica é importante também, né? Mesmo que em alguns momentos aquilo nos choque, né? E porque as coisas estão cada vez mais próximas de nós, mas eu acredito que faz parte do nosso crescimento, independente da nossa idade, né? Abrir a cabeça, expandir a nossa consciência, entender o que tem de bom nisso, entender quais são os pontos mais vulneráveis e tentar acompanhar essa evolução. Sou sincera em dizer que muita coisa para mim é bastante desafiadora, muita coisa desafiadora, né? Porque vai completamente no sentido contrário dos paradigmas que me regeram até hoje. Eu tento entender e vamos lá, né? Não significa que na minha vida eu deva viver esses modelos, né? Mas entender pelo menos que isso existe e que tem pessoas que estão fazendo essas experiências e que podem acrescentar muito para nós num futuro aí, certo? O futuro da humanidade, né? Não digo nem pessoalmente, futuro da humanidade. Então, entender a mudança dos relacionamentos é importante, porque como é que a quinta dimensão vai entrar se eu não estiver aberta às mudanças? Não é? Se eu não estiver aberta a me conhecer, a reconhecer aquilo que eu necessito para estar equilibrada, estar integrada, não é? Dentro de um relacionamento, o que é que eu quero? E quando eu sei exatamente aquilo que eu quero, eu já não consigo mais permanecer onde isso não acontece,
não é? E vamos seguindo, né? Que esse é o caminho da evolução. Certo, gente? É isso aí. Bela Vieira, é isso que eu falei? Um texto dela, página dela. Bela Vieiro. Vieiro. Tá bom, gente? Tem. Peraí. Muito bem. É isso. Vamos analisar aí as nossas relações, as relações próximas, né? Da nossa família. Minha família tá explodindo de coisas novas e eu tô de boca aberta. Mas vamos lá. Aceitando e aprendendo. É isso que tem que ser. Tá bom, gente? Um grande beijo. Fiquem com Deus e namastê.